Então, nós vamos agora ver a questão dos objetivos para o segundo ciclo com relação, né, ao conteúdo e didática de geografia para as séries iniciais do ensino fundamental. Então, o objetivo para esse ciclo é reconhecer e comparar o papel da sociedade e da natureza na construção de diferentes paisagens urbanas e rurais brasileiras, reconhecer semelhanças e diferenças entre os modos de vida das cidades e do campo, relativas ao trabalho, à construção, às construções e moradias, aos hábitos cotidianos, às expressões de lazer e de cultura, reconhecer no lugar no qual se encontram inseridas as relações existentes entre o mundo urbano e o mundo rural, bem como as relações que sua coletividade estabelece com coletividades de outros lugares e regiões, focando tanto no presente como no passado, reconhecer e compreender algumas das consequências das transformações da natureza causadas pelas ações humanas presentes na paisagem local e em paisagens urbanas e rurais, reconhecer o papel das tecnologias da informação, da comunicação e dos transportes na configuração da paisagem urbana e rurais e na construção da vida em sociedade. Saber utilizar os procedimentos básicos de observação, descrição, registro, comparação, análise e síntese na coleta e tratamento da informação, seja através de fontes escritas ou imaginéticas, utilizar a linguagem cartográfica para representar e interpretar informações em linguagem cartográfica, observando a necessidade de indicações de direção, distância, orientação e proporção para garantir a legibilidade da informação. E ainda, valorizar o uso refletido da tecnologia e da tecnologia em prol da preservação e conservação do meio ambiente e da manutenção da qualidade de vida. Adotar uma atitude responsável em relação ao meio ambiente, reivindicando, quando possível, o direito de todos a uma vida plena num ambiente preservado e saudável. Conhecer e valorizar os modos de vida de diferentes grupos sociais, como se relacionam e constituem o espaço e a paisagem no qual se encontram inseridos. Assim, nós vamos ter os blocos temáticos e conteúdos para o segundo ciclo. Deve-se também trabalhar as paisagens urbanas e rurais, suas características e relações, o papel das tecnologias na construção de paisagens urbanas e rurais, informação, comunicação e interação, distâncias e velocidades no mundo urbano e no mundo rural, urbano e rural, modos de vida, né? Como as pessoas vivem na zona urbana, como as pessoas vivem na zona rural, os tipos de trabalho, os tipos de moradia, né? Os tipos de convivência, de lazer, enfim, é tudo de fundamental importância ser trabalhado no segundo ciclo, tudo isso. Então, com relação aos critérios de avaliação, deve-se, então, reconhecer e comparar os elementos sociais e naturais que compõem paisagens urbanas e rurais brasileiras, explicando alguns dos processos de interação existentes entre elas, reconhecer semelhanças e diferenças entre os modos de vida das cidades e do campo, reconhecer o papel das tecnologias, da informação, da comunicação e dos transportes na configuração de paisagens urbanas e rurais e na estruturação da vida em sociedade. Esses critérios, né, devem ser colocados nas avaliações para que os alunos possam refletir e, ao responder essas avaliações, tenham conceito, tenham interpretações adequadas aos respeitos, na verdade,
a respeito aos critérios de avaliações com relação aos aspectos aqui abordados que devem ser trabalhados nesse ciclo em questão. Então, e ainda, observar, descrever, explicar, comparar e representar paisagens urbanas e rurais, representar e interpretar informações sobre diferentes paisagens, utilizando procedimentos convencionais da linguagem cartográfica. Que linguagem é essa? A linguagem dos mapas, desde cedo, embora que sejam através de mapas simples, as crianças, esse público-alvo das séries iniciais já tem que ter contato com esses mapas para fazer as devidas leituras, né, através dos mesmos. Assim, nós vamos comentar agora um pouco sobre a questão da área de geografia. Com relação a essa questão, vamos então comentar sobre a caracterização da área de geografia, que é necessário dizer então que essa caracterização se volta para a produção acadêmica em torno da concepção de geografia, que passou por diferentes momentos, gerando reflexões distintas acerca dos objetos e métodos do fazer geográfico. Década de 40, podemos assim dizer, o que aconteceu? Muita influência, né, da vida, muita influência, na verdade, nesse período. Que influência foi essa? A geografia tradicional influenciou muito esse período na década de 40, aonde primava por quê? Pela valorização do papel do homem como sujeito histórico. Propunha-se, então, nesse período, na análise da produção do espaço geográfico, estudar a relação homem-natureza sem priorizar as relações sociais. Então, era um ensino puramente tradicional, onde focava somente a relação homem versus natureza, sem estudar a questão social, a contextualização das relações sociais. Já na década de 60, a influência foi, então, marxista, né? Podemos assim dizer, geografia marxista. Propõe uma geografia dos lugares sociais, ganhando conteúdos políticos e, a partir dos anos 80, influenciou o ensino da quinta série à oitava série, no caso, que iria trabalhar relações de trabalho e explicações econômicas, trabalhar a questão dos modelos econômicos dos países socialistas e países capitalistas também. Na década de 90, vem-se então a geografia crítica, que dentro da geografia crítica busca-se explicações mais plurais, que promovam a interação da geografia com outros campos de saber, tipo geografia, história, questões físicas, questões locais, questões do modelo econômico de cada país, questões que se volta para a estatística, enfim, trabalhar a geografia de maneira interdisciplinar. O ensino, então, de geografia nos últimos anos mudou, uma vez que as exigências da sociedade e os métodos também mudaram, bem como as leis federais, né, e estaduais referentes à educação, uma vez que a constituição dos parâmetros curriculares nacionais nortearam a postura, além da disciplina tradicional, além do modelo de se ensinar geografia tradicional, fomentando a vinculação pedagógica geográfica no enfoque transdisciplinar, destacando um tema transversal de fundamental importância, que é o meio ambiente, tendo a geografia classificada como disciplina escolar com a capacidade e aptidão curricular para a educação dos alunos com natureza, educação ambiental também ser tratada como foco aí, né, nos estudos geográficos. Então, a geografia é colocada pelos parâmetros curriculares nacionais como a ciência que tem como tarefa buscar um ensino para a conquista da cidadania brasileira. Entregue aos professores de geografia a tarefa de formar cidadãos. Ora, formar é dar forma a algo que é disforme. O aluno não chega à escola vazio. Ele não é uma folha em branco.
Pelo contrário, ele já possui uma carga de conhecimento, de formação que antecede aos acontecimentos que ele venha a adquirir na escola. Portanto, a escola não pode ser o molde para formar cidadãos. O seu papel é auxiliar na construção da cidadania. O aluno, quando chega na escola, já traz conhecimentos prévios. E esses conhecimentos vão ser, então, aprimorados na escola, de maneira formal, ajudando na construção cidadã do alunado. Assim, conhecimentos geográficos, características e importância social. A geografia estuda as relações entre o processo histórico que regula a formação das sociedades humanas e o funcionamento da natureza, por meio da leitura e do espaço geográfico e da paisagem. É necessário que possamos, então, conhecer alguns conceitos. O conceito de sociedade, o conceito de natureza. O conceito de sociedade é exatamente esse. Uma sociedade é um conjunto de pessoas que compartilham propósito, preocupações e costumes e que interagem entre si, construindo uma comunidade. O conceito de natureza a natureza é o resultado da interação de fenômenos de ordem física, química e biológica, agindo sobre matéria através de fluxos de energia, em velocidade e ritmos distintos, ao longo dos 4,6 bilhões de história da Terra. A natureza é dinâmica e mutante, elementos biofísicos e transformado pelo trabalho humano. Então, a sociedade ela vem então contribuir de maneira significativa ou não para, no caso, preservar ou não a natureza. Tudo isso vai depender da ação do homem para com o meio ambiente. Assim, temos o conceito de espaço geográfico. Esse espaço resulta da relação entre sociedade e natureza. Assim, é a sociedade que o constrói por meio das ações humanas que passam por mudanças através da história. O espaço é, portanto, expressão das relações sociais. O conceito de paisagem fica, então, da seguinte forma. A paisagem é o resultado de uma acumulação de tempos. A paisagem não tem nada de estático, porque ela evolui, ela é transformada. Então, ela é mutável e traz consigo os resultados dos processos que permeiam as relações sociais e seus reflexos no meio. Está relacionado a lugar e existe vínculos objetivos. Daí temos conceito de território, são as variáveis e depende do fenômeno geográfico considerado. A categoria territorial possui uma relação estreita com a paisagem. Pode ser considerada como um conjunto de paisagens contido pelos limites políticos e administrativos de uma cidade, estado ou espaço. É uma unidade visível que possui uma unidade visual caracterizada por fatores de ordem social, cultural e natural. Cartografia, o estudo da linguagem cartográfica tem cada vez mais afirmado sua importância desde o início da escolaridade, contribuindo para que os alunos tenham e compreendam a utilizar uma ferramenta básica da geografia, que são os mapas, como também para desenvolver capacidades relativas à apresentação do espaço. Assim, meus amores, a escola deve criar oportunidades para que os alunos construam conhecimento sobre essa linguagem, nos dois sentidos, quais? Como pessoas que representam e codificam o espaço e como leitores e das informações expressas por ela. Então, meus amores, espero ter contribuído positivamente para o aprendizado de vocês e até um próximo estudo. Forte abraço!